E iniciando a live com meu amigo Gilmar Moura, a maior autoridade em sono no Brasil. Você é extremamente bem-vindo. Eu quero muito que você participe, deixe seus comentários aqui, se estiver ao vivo, e também comente se você está com problema com sono, né? Isso é muito importante para que a gente possa dar um passo a mais nesse que eu chamo a live para que você tenha um sono cada vez melhor. Então, vamos lá. O melhor sono depois do câncer é o título que eu trouxe para que a gente possa debater esse importante assunto. Gilmar já entrou aqui, eu estou só registrando o nome. O melhor sono depois do câncer. E o Gilmar já está aqui conosco. Então, deixa eu só publicar. As pessoas estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. E vou chamá-lo, Gilmar. Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui para chamar você para participar. Convite feito. Aguardando o aceite dele para nós iniciarmos. Gilmar, como é que você Grande está? Alexandre, tudo bem, meu camarada? Tudo ótimo, cara. Melhor agora falando com você. Olha, muito bom. O prazer é todo meu. É sempre uma gratidão enorme. Nós dividimos a tela aqui, nós dividimos o espaço aqui, meu amigo. Como que você está? Tudo bem, eu quero agradecer a sua gentileza de ceder o seu tempo para conversar com a minha audiência. Claro que a sua também está assistindo. E Uhum. trouxe um tema bem provocativo, né? Porque no câncer, e o Gilmar entende demais de sono, é a maior autoridade em sono no Brasil. Ele vai trazer muitas dicas para você que está com dificuldade de dormir, para você que toma remédio, para você que está no tratamento quimioterápico, que traz diversas alterações no processo do sono. Então, não tem ninguém melhor para falar no sono, na minha opinião, no Brasil do que o Gilmar. Ele já passou por isso, ele conhece bem o assunto. Todas as vezes ele gentilmente abria o perfil dele para que eu pudesse participar e conversar, e eu estava me sentindo em débito com você, porque passava live, você me convidava, passava outra live, passava, convidava, e eu nunca, pelo que eu me lembro, né, havia chamado para eu moderar a live, para que eu pudesse aqui. Tamo junto aqui, ó. Minha promessa de débito está sendo descontada a cada live que eu vou fazendo com você. Muito bom. É uma grande bondade sua. Humildemente, eu me considero longe de ser maior autoridade de sono. Eu sou apenas um Ele é aprendiz. humilde, viu, pessoal? Ele é humilde também. Eu Mas sou a apenas gente um aqui eu falo. aprendiz aqui que a cada dia mais eu falo para meus alunos que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Então eu me considero muito como um verdadeiro estudante ainda. O sono é uma grande paixão para mim. Foi uma grande dor lá atrás, mas é como a dor se transforma em grande bênção nas nossas vidas, né? Você também é uma experiência viva disso, né? Sim, Exatamente sim, com relação ao câncer. sim, sem dúvida. A gente aprende muito com a dor, né? Com amor e com a dor. Às vezes a dor ensina mais rápido, mas eu sempre quero que as pessoas aprendam com amor, porque é mais leve, é mais suave e é perpétuo. Assim como a dor, a gente pode transformar ela em bênção, como você Uhum. fez, que ninguém quer ficar a vida inteira sentindo dor. E se você está com problema de sono, você está no lugar certo. Se você foi diagnosticado com câncer, você está no lugar certo. Mas eu vou alfinetar o Gilmar, porque se a gente começar no sono, ele vai dar voadora, ele vai dar cambalhota, ele vai ficar sorrindo lá. Eu quero pegar nas amarras ali dele, pegar na essência do Gilmar, para que a gente entenda esse enigma da dificuldade de dormir, esse enigma da insônia. Então, o que eu vou fazer? Seria muito simples para mim perguntar sobre a Clara, que é a filha dele, e ele é um pai babão, eu também sou. Seria muito fácil, ele coloca a Clara nas redes sociais. Eu vou pegar na ferida maior ainda, vou pegar não na ferida, mas nos pontos ali que não são aparentes na rede social, e hoje eu vou mostrar. Como o Gilmar é gostoso fazer live com ele, porque
A primeira vez que eu fiz, eu perguntei, Gilmar, e aí, o que você deseja que eu aborde, que eu converse, que eu faça? Fica à vontade, eu só quero que você fale a verdade. Então, é Isso muito mesmo. bom porque ele traz essa naturalidade e a intenção da live é que traga essa verdade sempre, né? É algo importante para que a gente possa ter a atenção de vocês. Trazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem verificado com resultados em pacientes, que aquilo é verdadeiro, que aquilo acontece. Então, eu vou direto à questão principal e primordial. Como é que o Gilmar conheceu a Fabiana? Nossa, agora você foi lá atrás, há 13 anos atrás. 13 anos atrás. Bom, como você sabe, algumas pessoas que eu sempre conto minha história, eu não sou do Rio de Janeiro. Eu vim para cá trabalhar, vim para cá no Rio de Janeiro como engenheiro em 2008. 2008, vai vendo. Tenho o quê? 10, 14 anos. 14 anos isso. E em 2009, numa saída aqui com meus amigos, meus colegas, né? A gente foi numa casa, numa boate. É porque aqui no Rio de Janeiro é muito eclético, né? Às vezes não é bem boate, assim, fechada, com luz escura. Mas era uma casa de show, era a casa do Carlinho de Jesus. Era uma noite de forró. E foi quando eu conheci a Fabiana. Chamei ela para dançar e depois a gente não desgarrou mais. Isso foi em 2009. Lindo, cara. Que Foi isso que legal. E você é um aconteceu. pé de valsa? Oi? Você é um pé de valsa? Não, eu, como fala, eu minto um pouco. Na dança, desde aí, o pessoal do interior é muito acostumado com sertanejo, com forró. Eu era muito mais acostumado com isso. Mas na época, a Fabiana estava fazendo aula de dança, vai vendo. Ela estava fazendo aula de forró. Ela estava lá até mesmo para praticar. Eu não, eu era garota aí do interior que dançava mais ou menos forró. Dois para lá, dois para cá. E assim foi. Assim Que foi mais ou incrível, que menos incrível. Alguém já essa te fez nosso, essa nosso pergunta encontro. em live? Ou em curso? Alguém já te fez essa pergunta em live ou em curso? Não, ninguém me fez. Pergunta aqui é só pérolas que a gente vai pegando, né? Mas Geralmente me pergunta assim: ah, a Fabiana te tira o sono? Ah, a Clarinha dorme bem, dorme mal, a Clarinha te tira o sono. São essas, sempre, mas nunca ninguém me perguntou como eu conheci a Fabiana. E aí foi assim. vai ficar E é assim que gravado eu me aqui tornei agora. carioca. Não, que maravilha. Agora os 100 milhões de usuários do Instagram vão saber. Se for para o YouTube, mais 100, o Brasil inteiro vai saber, Gilmar. Não tem como fugir. Lá na frente vão pedir para você dançar forró com ela. Você vai ver. E vai lembrar de mim e vai dar risada. Você vai No, lembrar de no, mim e vai dar risada. É engraçado que no nosso casamento a gente fez exatamente a valsa, né? A valsa dos noivos foi o forró dos noivos. A gente Olha viu, lá. né, esse negócio de fazer valsa, não, vamos fazer um forró. Que a gente se conheceu assim e assim foi. A gente foi no forró dos noivos. Nos seus stories, Gilmar, para quem não conhece o Gilmar tem um grande grupo de pessoas que o segue nas redes sociais e ele sempre publica muito conteúdo. Eu sempre aprendo muito com ele, porque a hora que eu acho que eu estou publicando bastante conteúdo é só olhar o Gilmar porque eu abaixo a minha humildade e vejo que falta muito para eu publicar bastante. Imagina. Conteúdo de ouro e conteúdo gratuito. Para você que tem problema com sono, precisa seguir ele. Então, eu nunca vi no story seu, e ele é muito criativo, seu story, alguma música de forró. Eu nunca ouvi. Faz tempo, é Faz tempo. verdade. Eu nunca Pronto, ouvi. Assim, em sua homenagem, até o final da semana eu garanto aí uma música de forró. Dançar eu quero forró eu já ouvir. não sei, faz tempo. Opa, Mas a fica, gente, fica a dica para Fabiana e você aí, treinar os passos novamente, né? com certeza, com certeza. Sempre quando a gente sai, assim, vai em casamento, vai em aniversários e tudo mais, a gente acaba dançando forró.
A gente, quando toca o forró, é uma das nossas danças. A última foi o casamento da irmã da Fabiana. Aí foi muito bom que a gente dançou forró e tudo mais. Muito bom. Que legal, cara. Que legal. E me fala uma coisa, Gilmar. Pergunta muito difícil também que eu vou fazer para você. Eu gosto de alfinetar, acho que você já está percebendo agora. Perguntas que buscam o tesouro que está ali dentro do baú e não está à mostra. Isso que eu gosto de fazer. A próxima pergunta é a seguinte: quem é você, Gilmar? Quem sou eu? Só pergunta mesmo. Isso aqui me recorda aquele programa Provocações do Bujana, né? Eu Gosto muito. gostava. Eu gosto bastante. Extremamente inteligente. Eu considero o Gilmar como um grande estudante, como um grande aprendiz. E eu gosto até mesmo dessa palavra, aprendiz. A minha família costuma falar assim, que eu quando encano com uma coisa, quando alguma coisa entra na minha cabeça, aquilo não sai até eu me tornar totalmente especialista nisso. Foi assim no meu colegial, até eu passar nos vestibulares. Foi assim na minha engenharia e foi assim com relação ao sono, entendeu? Eu me considero assim, eu gosto dessa posição de sempre de estudar, tá? Eu sempre verifiquei na minha vida uma grande, como que eu posso dizer, uma grande relação com os resultados que eu tive com o quanto que eu estudava. Os resultados que eu tinha, quanto que eu estudava. Tanto é que às vezes eu batia a cabeça na faculdade com professores que eu estudava e até tirava nota em provas, mas aquilo não se traduzia para que eu estou estudando isso, né? Então, virava essa coisa. Com o sono foi a mesma coisa. Quando eu me vi melhor da ansiedade, porque uma das coisas que me trouxe insônia, acabou com o meu sono, foi a ansiedade. Quando eu me vi melhor da ansiedade, quando eu me vi melhor nesse controle emocional e o meu sono não estava melhorando, foi onde que eu falei, eu tenho que voltar para os livros. Eu tenho que voltar a estudar melhor. Eu tenho que fazer a minha lição de casa. Onde que eu, não sei, é onde que eu vejo o meu escape, é onde que eu vejo a minha paixão de sempre descobrir. É o tal negócio, sempre quando você descobre é como se fosse você vai expandindo uma ilha, né? A sua ilha vai aumentando. Mas quanto mais você aumenta a ilha, mais oceano você tem de costa, né? Uma ilha pequenininha, você só tem ali a circunferência daquela lá de oceano. Mais você aumenta a ilha, muito mais oceano. Você responde uma pergunta, vem outras 10 para você, né? Então é sempre assim. Eu gosto de falar que o Gilmar é um grande estudante, um grande aprendiz. Que legal, Gilmar. Que legal, maravilhoso. Não conhecia essas respostas, né? Porque eu acho que eu nunca tinha ouvido alguém fazer para você, eu nunca tinha visto nas suas redes sociais. Eu acho que elas são fundamentais para que a gente possa entender o segredo para dormir melhor. O Gilmar sabe disso, né? A minha dificuldade não é o sono. Minha esposa fala que eu sou bom de cama, porque eu deito e durmo. Se eu for para a cama, eu vou dormir excelente. E em pouquíssimos segundos. Eu já consegui dormir, Gilmar, acho que eu já comentei com você. Um avião antes de levantar voo. E eu acordei assim e falei, mas o avião não vai sair? A hora que eu fui ver, a gente estava no alto, estava vendo as estrelas e tudo mais. Meu Deus, isso que é um Mas bom eu não sono. sou autoridade em sono. Não é porque a gente é bom, no sentido de acontecer de forma natural, que você tem a propriedade para ensinar outra pessoa. É Tem até o excelente. contrário, né? Então, o contrário, você tem excelentes pianistas, o cara é um tosco, é horrível para o cara ensinar outra pessoa. Às vezes o cara que toca não no nível estratosférico olímpico, ele ensina maravilhosamente ao cara a ser melhor do que ele.
ensina ele a ser um cara extraordinário no sono, que eu acho que é o que você faz no sentido de excelência. Você ensina pessoas que estão tomando medicamentos para dormir há décadas. Lembrem, pessoal, eu não falei há 1 ano estão tomando medicamento. Eu não falei 5 anos tomando medicamento. Eu não falei há 10 anos tomando medicamento. Pacientes que estão há 20, 30 anos tomando medicamento, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, Zolpidem e os seus primos, e ele ajuda essa pessoa a dormir em menos de 15 minutos por mais de 7 horas. Eu estou certo, Gilmar? Eu estou falando dentro daquilo que é a sua mesmo? Com certeza. Ultimamente, vamos falar, o recorde, eu não considero assim um recorde, mas as alunas que mais tempo tomavam remédio comigo, que tinha essa insônia, tinham mais de 50 anos, vai vendo, 50 anos de insônia. É algo impensável. Se a gente pensar uma pessoa com 60 anos, 15 anos que ela dormiu relativamente bem. 50 anos é a metade de um século, é uma vida. É uma vida, entendeu? A pessoa às vezes nem sabe o que é dormir bem. Ela precisa primeiro descobrir para entender essa faceta, né? É extraordinário isso. É uma coisa que às vezes foge o pensamento, né? Você às vezes vivenciar uma insônia de alguns meses ou mesmo de alguns anos. Agora você imagina 50 anos, 40 anos. É algo estratosférico, mas sim, eu tenho essa graça. Para mim é uma verdadeira graça. Eu considero isso como uma verdadeira... Como eu falei, eu aprendo muito mais do que eu posso ensinar. Com o que eu ensino, as pessoas se libertam dos remédios, voltam a dormir. Mas a história de vida dessas pessoas me ensinam muito mais a ser uma pessoa melhor, a entender muito mais sobre sono. É engraçado, a minha equipe que trabalha junto comigo, com os alunos e tudo mais, nessas partes de treinamento, que eu dou treinamento para eu falar a respeito mais sobre sono e tudo mais, me chegaram e me perguntaram, mas Gilmar, me indica assim, um livro que você leu, alguma coisa assim, para adquirir esse seu conhecimento do sono. Onde que eu consigo mais conhecimento desse sono? Aí eu falo assim, feche os livros e ouça mais as pessoas. Para mim, se tem uma coisa que me fez aprender exponencialmente sobre sono, foi lidar com pessoas. Então isso foi extraordinário na minha caminhada. Isso eu posso dizer sem dúvida nenhuma. Que maravilhoso, né, Edmar? Então, vocês estão percebendo? Eu não tinha ideia disso. Ele tem pessoas que venceram a questão do problema com sono, que há 50 anos sofriam dessa situação. 50 anos. 50. Meio século. E essa pessoa, eu já vi relatos de várias pessoas que o Gilmar ajuda, as pessoas ficam extremamente gratas e nunca imaginaram que tivesse alguém que pudesse libertar elas desse pesadelo, né? Desse pesadelo acordado. E pensando nesse pesadelo acordado, Gilmar, eu vou fazer uma pergunta, agora já entrando na questão do sono, que eu acho que é a mais difícil. A mais difícil é essa aqui, ó. Estou aqui com as perguntas que a audiência fez, eu coloquei o questionamento, mandei também para o Gilmar para que ele pudesse avaliar, ver se a gente estava indo no caminho correto. Ele gostou das perguntas, falou que está ótimo. E a primeira questão que eu faço, Gilmar, é como é que uma pessoa pode saber? Porque muitas pessoas, como o Instituto Gilmar Moura ensinou, têm insônia e não sabem. Eu aprendi isso na primeira live sua. As pessoas não sabem que dormem mal. As pessoas não sabem que têm insônia. As pessoas não sabem que elas podem aproveitar muito mais do sono. Então, a pergunta primeira que eu faço é como é que eu posso saber se eu tive uma boa noite de sono? Perfeito. Existem duas medidas, a indireta e a direta. Eu vou falar
primeiro da direta e depois eu falo da indireta. A direta é o seguinte, você acordou de manhã e você conscientemente falou, poxa, essa minha noite foi terrível. Eu não consegui descansar, eu tive muitos despertares, acordei, não consegui voltar a dormir, demorei a pegar no sono. Então, assim, essa é a parte mais direta, mais consciente. Então, se você chegar para uma pessoa e perguntar assim, você dormiu bem? A pessoa vai falar sim ou não, tá? Por isso que essa é uma medida muito mais direta, dormir bem. Então, a pessoa vai ter essa sensação. A forma indireta, ela é mais difícil de ser medida e ela é mais difícil de ser direcionada para o sono, porque aí nós vamos ver fatores indiretos que a insônia, vamos falar, problemas que vão surgindo na saúde da pessoa que vem por conta do sono. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa vai fazer um check-up no coração. Tipo assim, você chega para a pessoa e pergunta, você dorme bem? Ah, eu não tenho problema com sono. Tá. Aí a pessoa vai fazer um check-up no coração. Chega aquele negócio, de repente começa a ter pressão alta. Começa a ter pressão alta. Vai vendo. E aí o que vai fazer? Faz exame de esteira, faz exame de sangue, vai no cardiologista, faz eco, faz um monte de coisa, um monte de exame, uma batelada de exame e fala, me desculpa, mas não tem nada. Não tem nada aqui no coração. Aí que o médico, aí que o cardiologista vai começar a segunda etapa lá de todo o exame. Como que são os seus exercícios físicos? Como está o seu sono? Tá? Aí, às vezes, a pessoa é sedentária, mas às vezes a pessoa nem sabe que aquele sono dela é de baixa qualidade. Então, vamos lá, é aonde que a pessoa começa a tomar consciência em problemas na saúde, outras coisas, problemas na memória. A pessoa era muito boa de guardar as coisas, mas a pessoa começa a ratear, a pessoa começa a esquecer. Inteligência também, velocidade no raciocínio. A pessoa precisa precisa de um tempo maior para parar e para pensar, entendeu? Então, são assim, esse conjunto, direto e indireto, que se mede a insônia. Se eu posso dizer assim, não é nem insônia, porque insônia já é um transtorno, porque insônia a pessoa sabe que está ali com insônia, tá? Ou não, como você bem disse. Às vezes a pessoa tá dormindo mal, mas ela não tem consciência que é o sono dela isso, entendeu? E ela acha que é um remédio que vai trazer o sono dela de volta e vai trazer 10 outros problemas na saúde dela, tá? Mas é bem essa questão, direto ou indireto. O que eu falo, assim, tem duas etapas essa situação. Para as pessoas normais, é muito importante você tomar essa consciência do seu sono, da qualidade do seu sono. Mas o que acontece? A pessoa com insônia, ela coloca uma pressão gigantesca para a qualidade e a quantidade de sono que ela tem. Então, um exemplo. Um pensamento, o que eu chamo de crenças que ao invés de te ajudar a melhorar o sono, te atrapalham. A pessoa fala assim, Gilmar, eu não dormi 7 horas, então eu tive uma noite péssima. O meu sono é muito ruim. Alto lá. Sim, é uma quantidade inferior de sono. A gente vai chegar às 7 horas, mas esse seu pensamento, que meu sono é ruim, eu tive uma noite péssima, é o que te prejudica. Então, antes de falar mal do seu sono, agradeça. Agradeça que você dormiu 6 horas, porque daqui para frente é que nós vamos acrescentar mais e mais, minutos, horas, tudo mais, entendeu? Então tem sempre essa questão.
Às vezes a pessoa fica alucinada pela qualidade do sono dela, pela quantidade do sono dela. Alivia um pouco essa pressão. No mais, o que você deve fazer é você começar a ver os sinais no seu dia. Se a sua energia se esgota muito fácil, chega ao final da tarde, você precisa tomar um café, porque chega 3 horas, 4 horas da tarde, você já não está se aguentando em pé. Precisa de um café. Aí já não, aí fala, colocando, o café é o grande problema, mas é o seu sono o grande problema. Entendeu? Então tem uma série de outros fatores, exaustão física, exaustão mental, não tem vitalidade, não tem aquele, eu chamo assim de tesão de viver, entendeu? Nossa, a pessoa tá lá no final da tarde, tá lá à tarde resolvendo problemas, tá com ânimo de fazer um exercício físico, e era isso, entendeu? Essas coisas podem ser de um sono de baixa qualidade. Que legal, Gilmar. Brilhante, né? Isso daqui, esse conteúdo vai ficar gravado. Eu espero que o Instagram nos ajude nessa gravação. E você que tem dificuldade de dormir, você que entrou agora, eu faço questão de você se inscrever no canal de Gilmar. Não paga nada para fazer isso, no próprio Instagram. E ele todo dia, todo momento, final de semana, sábado, domingo, feriado, ele sempre coloca conteúdo de altíssimo valor para que você tenha qualidade de vida. Porque nas perguntas que eu faço, Gilmar, para os meus pacientes há muitos anos, uma das perguntas essenciais é: como é o seu sono? Como é que um médico, não médico, me perdoe, como é que um profissional da saúde pede um exame de cardiologia, um exame de XYZ, sem antes investigar como é que está o sono dessa pessoa? Sem antes investigar o nível de atividade física dessa pessoa, sem antes investigar a alimentação dessa pessoa, sem antes investigar como é que é a relação dele com ele mesmo, dele com a família, dele com os amigos, dele com o trabalho e dele com o mundo. Que eu julgo esses 4 aqui como os 4 pilares da saúde: o sono, alimentação, atividade física e saúde mental. A gente tem um coração que tem 4 compartimentos. Não dá para tirar um compartimento e viver sem. Você precisa desses 4 para que você funcione bem. O Gilmar é muito comum perguntarem, porque ele está muito vinculado ao sono. Para mim ainda não perguntaram, mas eu já vi brilhantemente você responder. O que é mais importante, Gilmar? Alimentação ou sono? É a mesma coisa que falar, o que é mais importante? A metade direita do coração ou a metade esquerda do coração? Não tem o mais importante. Os dois são necessários. É claro, com certeza. Com certeza. Você não tem um órgão mais importante. O coração ou o fígado? É o pulmão ou o coração? É os dois se complementam, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Esses pilares. É que às vezes eu entendo de um lado, é porque talvez as pessoas não enxergam, elas querem ter aquele foco. Ah, peraí, então quer dizer que eu chamo da bala de prata. Às vezes a pessoa quer a bala de prata, entendeu? Alexander, qual é o alimento aí que mata câncer? Qual é o chá que acaba com câncer? A bala de prata, né? Gilmar, qual é a dica essencial para se você... Não existe. Não existe. A dica essencial é não correr atrás de dicas. Não correr atrás de dicas. Se tem uma coisa que essa vida me ensinou nesses anos de estudos, foi exatamente isso. É você viver aquilo que você prega. É você colocar isso na sua vida. Alimentação, atividade física, sono, tudo isso são pilares que, se você focar mais em um e não no outro, então acaba desregulando todo. Mesmo porque, se você dormir demais é um transtorno, é um problema. Se você ficar sedentário, é um problema. Se você se alimentar mal e dormir bem, não existe isso. Por que teu corpo está tão exausto que você passa tanto tempo na cama dormindo? Qual que é a razão disso? Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes a pessoa se mata ali para fazer um exercício físico, se mata, não, mas
eu quero uma vida saudável. Se mata, se mata, se mata. E tem um sono péssimo, toma remédio para dormir. Precisa tomar remédio, senão não dorme. Mas tá lá se matando na academia, correndo 10, 15 quilômetros. Então, a gente vê esse desequilíbrio. Às vezes a pessoa quer focar numa só, mas não existe isso. Incrível, Gilmar. E toda vez que eu assisto as suas lives, eu assisto os seus stories, os seus conteúdos, eu só vou aprimorando e melhorando o meu sono, mesmo tendo um sono reparador, mesmo algumas vezes acordando que eu babei, né? Descansei tanto que até babou ali, nem sei se isso é ruim, mas perdeu até o controle do engolir a saliva, né? De tão cansado que estava. Não sei, você é autoridade no assunto. Eu sempre vou ajustando o meu sono para ele ser melhor, que eu aprendi com você, reforcei com você, que sempre acordar todos os dias, todos os feriados, no mesmo horário. Quando for na festa de casamento da cunhada, não se preocupar com o despertador, porque você vai dormir o tanto que for necessário para se reparar, não vai acreditar que aquilo vai extrapolar. Da atividade física, o Gilmar sempre coloca ele na academia, fazendo musculação, fazendo a caminhada ali naquela praia linda, porque ele está no Rio de Janeiro. Hoje foi dia de pernas. Nossa Senhora, hoje eu tô com as pernas doendo aqui, viu? Tremendo até, né? E esses exemplos que ele traz é do comportamento dele. Quando ele fala que não existe um remédiozinho que vai solucionar você, não existe uma diquinha que vai solucionar você, todo dia ele está trazendo essa dica para vocês gratuitamente, de você poder fazer atividade física, de você poder ter uma boa alimentação. Ele sempre fala da alimentação dele, ele coloca sobre a alimentação dele, fala brilhantemente. A cunhada dele tem um suporte gigantesco e lindo ao lado dele, que ela é nutricionista também, e eu admiro muito. Fica gravado aqui a minha fala para ela. Ele tem, a todo momento, ensinando o básico para alguém começar a dormir. Mas esse básico vai resolver o seu problema do remédio? Provavelmente não, porque ele vai precisar individualizar o atendimento. Ele consegue falar com 100 milhões de pessoas que têm insônia, segundo o Instituto Marmor. 100 milhões, ele consegue falar, mas ele não consegue resolver só com esses comportamentos que ele executa, de você observar e fazer. Se você fizer acordar todo dia no mesmo horário, se você chegou à noite para acabar com as luzes, acabar com os celulares, como ele sempre ensina, procurar seguir uma alimentação sem muitos estimulantes que ele sempre coloca, fazer atividade física, você vai fazer algo que provavelmente pudesse te atrapalhar e você não sabia. Mas se você, mesmo fazendo isso, você dorme no horário, você tira a luz do sono no final do dia, você faz atividade física, você evita o café 12 horas antes de começar a dormir, isso não resolveu para você ainda, é porque você precisa do treinamento dele. Você precisa estar ao lado de alguém que vai fazer aquele ajuste fino no exato problema que você está vivendo. Porque quem toma remédio para dormir, e ele é muito sábio, porque ele segue princípios bíblicos para isso, ele é prudente, ele não fala para você largar o remédio e seguir o treinamento dele. Isso é inteligência, isso é prudência. Ele fala, ó, você vai conversar com o seu médico para que você veja com ele que você quer se livrar desse remédio e como é que você pode fazer para desmamar desse remédio. Eu estou falando muita bobagem, Gilmar, porque eu estou entrando no que eu vejo dos seus stories. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Falando a respeito dos comportamentos, é porque é o seguinte, hoje, graças a Deus, na época que eu precisei, não tinha tanta informação assim no Instagram, em termos de conteúdo para o sono. Lá em 2016 era foto de viagem, foto de família, que o Instagram era mato, né? Era só foto, só entretenimento. Hoje, graças a Deus, muitos conhecimentos assim sobre comportamentos são bem disseminados assim para o sono. Só que onde que está? Por que as pessoas não conseguem melhorar o sono? Porque, infelizmente, o que passam aí de comportamentos, e eu falo bastante disso,
é até necessário, são assim superficiais para você assim adquirir o básico, como eu digo assim, o primeiro passo. Hoje eu respondi uma pergunta na minha caixinha, exatamente me perguntou qual é o passo principal para se melhorar a insônia. Eu falei, não existe passo principal. Mesmo porque eu não sei onde que pode estar desregulado. Porque o sono é uma faceta de é um problema de muitas faces. E necessariamente a gente precisa agir em todas elas para que todas se regulem. Não é só relógio biológico, não é só a pressão do sono, não é só a associação cognitiva, também tem a interação com o ambiente, tem a interação com relaxamento. Então tem toda uma série de fatores aí que precisam. E necessariamente, quando eu volto nas práticas, que todo mundo fala, é o que na realidade a grande maioria fala, é bem superficial. A pessoa vai colocar ali estratégias mais para relaxamento, mais para ambiente. Mas o sono, existem práticas mais fortes, que eu vou ser sincero, não são fáceis, mas são aquelas que resolvem. Só que não é uma dica falando assim, acorde todos os dias no mesmo horário. Não é uma coisa assim, o que eu chamo de práticas que exigem de acompanhamento. Você faz isso por um tempo, depois você muda e depois você vê, avalia. Então é uma prática assim, aperta o cinto, avalia. Depois solta um pouquinho o cinto, avalia de novo. Vai soltando o cinto e avalia. Faz essa outra coisa. E como você magistralmente falou, isso é impossível fazer no Instagram. A gente não consegue fazer uma live aqui de 10 horas todos os dias. Mas a gente coloca isso num programa de acompanhamento. É um programa de acompanhamento onde que, além das práticas, das estratégias, de todo um planejamento passo a passo, para que você melhore o sono, vai ter exatamente o meu acompanhamento da minha equipe. Né? Então, com certeza, não é somente essas práticas rasas. Mesmo porque existem, quando se diz o sono, existem muitas práticas que são paradoxais. No começo, você precisa dormir pouco para você dormir muito lá na frente. E, às vezes, uma prática que é solta, assim, a pessoa entrou numa live, assistiu 5 minutos de uma live, o Gilmar falou isso. A pessoa vai implementar e pode estragar mais ainda a insônia dela. A pessoa pode ter muito mais insônia do que ela tem. Então, por isso que existem práticas que são resguardadas realmente para o acompanhamento. Sim. E isso eu percebo muito na nutrição também, viu, Gilmar? Porque a minha missão nas redes sociais é destruir o terrorismo alimentar durante o câncer. A Uhum. pessoa ela vê na internet que é o chazinho milagroso, o Uhum. suplementinho milagroso, o alimentinho milagroso. E eu estou num foco agora nesse mês, lendo a Bíblia e trazendo a luz que eu entendo daquilo que está escrito, dos Salmos com foco na remissão do câncer, para que as pessoas possam entender o que é religião e o que é ciência, o que é fé e o que é o caminho para que a gente possa ter remissão do câncer. Porque existe muita confusão, não existe chá milagroso, porque eu acredito em Deus, quem faz milagre é Deus e quem cura é Deus. Começa Uhum. por aí. Então, não existe um chazinho que vai substituir Deus, um suplementinho que vai substituir Deus, um alimentinho que vai substituir Deus. Não existe isso na realidade. E muitas informações ficam, às vezes, confusas na internet, no âmbito da nutrição, e acredito que no sono também, porque dependendo do histórico daquela pessoa, aquela informação destrói ela e para outra constrói, no mesmo treinamento. Uhum. Por isso essa importância do acompanhamento individual. Mesmo que eu e o Gilmar fizéssemos uma live de 10 horas, eu falando sobre o foco da remissão do câncer pela alimentação, e o Gilmar sobre o sono, ficássemos 20 horas, a gente não conseguiria resolver o seu problema, porque eu não sei onde o seu calo aperta. É isso mesmo. É isso mesmo. É,
Como a pessoa achando que cúrcuma, achando que um chá de gengibre vai resolver o problema do câncer. Mas é muito mais. O que que você precisa fazer antes de uma quimioterapia? O que que você precisa fazer durante? E o que que você precisa fazer depois? É a mesma coisa, vamos falar, a mesma coisa do sono. Acordar todos os dias no mesmo horário, tá? Mas o que que você precisa fazer durante a noite caso você desperte? O que que você precisa fazer para você dormir rápido? Como eu falei, uma pergunta puxa outras 10. E o sono, câncer ou qualquer outro tipo de... Até ansiedade, depressão, tudo isso aí, não existe a bala de prata. Esquece isso, não existe bala de prata. É realmente método. É método, ponto final. Não existe outro E, caminho. e quando, e quando a gente fala de método, Gilmar, você teve e sempre relata sobre ansiedade. Até nas lives que a gente fazia, você sempre fala sobre ansiedade. O que aconteceu com o gatilho da sua ansiedade? O que fez a sua ansiedade explodir? E o que você começou a pensar, começou a fazer para controlar esse que eu acho que é um grande problema, tanto no tratamento oncológico quanto na ansiedade? Estou certo? Tá certo, perfeito. Tanto no sono, né? Não ansiedade, no sono. Não, perfeito, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a ansiedade. No meu, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, ela tem uma ansiedade que não é patológica. O que que seria isso? Você está preocupado com algum problema no trabalho, você está preocupado com algum problema na família, tudo mais. Isso, às vezes, afeta a sua noite de sono, às vezes isso afeta o seu dia, você fica muito transtornado, tudo mais. E o que que acontece? Isso é aquelas montanhas russas, assim, né? Vai e volta, vai e volta. Mas o que aconteceu comigo com relação à ansiedade, que realmente me transtornou totalmente, eu não sabia nada, zero, sobre mente, sobre cérebro, sobre comportamentos. Aliás, naquela época, eu achava que quem tinha esses negócios de depressão, de ansiedade, era maluco. Gente, podem me julgar à vontade, mas é verdade. Eu pensava dessa forma, até ser atingido pelaquilo. Porque somente quem tem a ansiedade patológica sabe o que eu estou falando. E o que é uma ansiedade patológica e que aquilo transtornou minha cabeça? Bom, as causas. As causas foi problemas no trabalho. Realmente foi uma época de muita pressão, de muita cobrança no meu trabalho. Tive problemas na família, grandes problemas familiares, mudanças, tudo mais. E eu sempre me posicionei, eu sempre fui um cara que sempre, infelizmente, felizmente, aquela balança, né? Que sempre me posicionei de tomar a responsabilidade para mim. Às vezes o problema é do outro e eu colocava isso nas minhas costas. Às vezes o problema estava em outra pessoa e eu ia lá para resolver, entendeu? Era pressão, era cobrança no trabalho. Eu não via que o sistema ali que estava doentio. Eu enxergava que era eu que não tinha o desempenho suficiente para corresponder às expectativas. Então isso, como falou, é uma bola de neve. Bola de neve. Você vai equilibrando seus pratos. Até que chegou um momento que eu digo que foi o meu momento apagão. Que eu entrei no banho, foi exatamente de manhã, entrei no banho para tomar banho para ir para trabalhar, e de repente eu vi os meus pensamentos não parando mais. As minhas preocupações não parando mais. Aí o que que eu tive medo? Aí eu senti o verdadeiro descontrole. Quando você não tem o controle da sua mente. Imagine só, quando isso te foge o controle. Então é como você, tipo assim, sair do corpo, né? Para de pensar, para de pensar. Aquilo para mim foi totalmente terrível. Aquilo para mim foi totalmente uma experiência
péssima, péssima. Você viveu, foi o que eu vivi, foi uma crise de ansiedade. Onde que eu falei, basta, chega, chega. De um lado, como eu falei, né, a dor que se torna a bênção, né? Quando alguma coisa encana na minha cabeça, eu falei, que é isso que eu tô sentindo? Aí eu fui estudar mais. E para quem sofre de ansiedade e tudo mais, para quem tem ansiedade, sem dúvida nenhuma, das linhas que me ajudou bastante foi a terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, que exatamente é hoje considerado no mundo a primeira linha no tratamento da ansiedade, né? Que você vai agir nas raízes ali das causas, né? Que é a parte de cognição e comportamentos. E isso foi extraordinário para mim. Novamente, não quando eu falo isso, gente, não é simplesmente você ir num psicólogo, num psiquiatra ou num terapeuta que trata com a terapia cognitivo-comportamental. Faça a sua lição de casa. Vai estudar sobre ansiedade, vai estudar sobre isso, vai entender os seus sintomas, vai entender o que está te causando isso, vai entender os sintomas físicos, a parte de estado mental, a parte de emocional. Isso é o que vai te trazer o poder do conhecimento. Isso que vai te tornar mestre de si mesmo. Eu tenho um livro bom, Gilmar, para indicar para as pessoas, se você me permitir, para sono e ansiedade, para o pessoal acessar. Você entra no Instagram e escreve gilmar.moura. Porque a melhor forma de se tornar faixa preta, no bom sentido, né, da arte marcial, e longe das faixas pretas de remédio, é você observar alguém que é extraordinário naquilo que faz. Como é que um lutador de arte marcial, eu voltei a fazer, você se torna um bom lutador? Observando aquela pessoa, acompanhando aquela pessoa e tendo talvez o privilégio de ser aluno daquela pessoa, para que ele possa te ensinar o que você vai fazer. Então, anota aí o livro para ansiedade e sono, gilmar.moura, e você vai começar a beber dessa fonte que vai te trazer muitos resultados. E até falando de ansiedade, Gilmar, é muito comum no câncer a ansiedade. Eu acho que o mundo, né, qualquer pessoa que teve a doença, fica ansioso porque não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, eu me deparei com isso lá atrás, quando falaram que era metástase e fui desenganado, porque achava que era um tumor normal. E naquele momento eu falei, agora vai ou racha. Ou eu vou assistir o show do Elvis, ou eu vou escolher enfrentar a doença e tudo aquilo que vier em seguida. E eu, é claro, não quero ver o Elvis, eu quero continuar aqui na Terra Feliz. Naquele momento eu decidi que eu queria ficar aqui ouvindo o som do Elvis ao lado das pessoas que eu amo e escolhi, em primeiro lugar, ser feliz. Esse foi o primeiro passo para mim. Perfeito. Em seguida, fiz esse compromisso com Deus. Primeiro comigo, depois com Deus. E as pessoas me perguntam muito sobre ansiedade. Não consigo dormir, eu estou ansiosa porque eu tenho quimioterapia, estou ansiosa porque eu vou fazer cirurgia, estou ansiosa porque eu não sei se o PET scan vai dar metástase, não estou ansiosa. Aí eu uso a minha experiência, eu falo para eles, foca naquilo que você tem controle. Ninguém no mundo tem controle do câncer, não sabe se vai ter metástase ou não, ninguém sabe se vai aparecer ou não, mesmo que tenha genética para isso, não sabe. Ninguém sabe se aquele remédio vai ser o mais maravilhoso do mundo, mas se você estiver fazendo químio, por favor, siga seu oncologista, porque existem muitas variáveis no câncer. Talvez seja a doença que mais tem torcido o cérebro dos profissionais de saúde no mundo, porque é algo extremamente intenso, não é um brinquedinho, não é algo simples. Assim como a insônia não é algo simples, tem muitas caras ali dentro. Então eu sempre falo, foca naquilo que você tem controle. E o que eu tinha controle naquela época era sobre minha atividade física e alimentação. Então, eu sabia que eu poderia treinar 3 vezes por semana, eu sabia que eu poderia me alimentar de alimento A, B ou C, e comecei a usar essas ferramentas, esses alimentos, para os meus pacientes, para as pessoas que me acompanham. Tanto que a pessoa entra na consulta comigo ansiosa, com dúvida, e ela sai leve. Você vê no olhar da pessoa, ela está leve, ela está tranquila, porque eu tento canalizar essa ansiedade para algo real que ela consegue encontrar.
Nos seus treinamentos também você encontra isso, Gilmar? É Sem comum dúvida. você ver esse alívio no olhar das pessoas quando eles têm contato com você? Sem dúvida. Existe uma prática, uma técnica que eu chamo não, que ela é conhecida como estímulo paradoxal, que ela é muito boa para aliviar essa ansiedade antecipatória, que é esse medo, que é o seguinte, isso vem bastante também, eu aprendi bastante dessa parte de cognição e comportamentos, que é medo. Quanto mais você se esconde, mais ele cresce. Então, como você bem falou, a fuga, né? O que que eu vou fazer? Pô, eu tô com câncer. Ah, você coloca exatamente isso. Quais as minhas chances de vida? Quanto tempo, né? Que não existe isso. Ninguém joga na loteria. Onde que eu chego? Se a pessoa descamba e falar, agora tudo está acabado, então eu vou viver minha vida. É uma fuga. A pessoa não está enfrentando o problema. Mas se a pessoa olha para o problema, porque medo é isso. Medo torna problemas, bichinhos pequenos em grandes, medo torna lagartixas em dragões. Mas quando você enfrenta o medo, a melhor forma de você acabar com o medo é você olhar de frente o medo. Então tem essa forma de estímulos paradoxais que eu trabalho bastante, funciona bastante com relação à insônia, que é o seguinte: a pessoa ela tem preocupação se ela vai dormir ou não. Então a pessoa ela fala assim, mas Gilmar, dormir, eu não sei se eu vou conseguir dormir à noite, então eu só penso na noite, eu só penso na noite. Então eu faço um exercício com ela o seguinte, eu falo assim, vem cá, chamo ela assim, a conversa, na mentoria em grupo, né, eu falo vamos ter uma conversa franca, olho no olho. Eu vou começar a te provocar aqui, mas entenda que essa provocação vai ter um fim muito bom. Vamos lá. E se você não dormir à noite? Qual é o problema disso? E se você passar uma noite inteira em claro? Qual é o problema disso? Você já não vivenciou tantas e tantas noites em claro? Você já não passou tantos e tantos problemas nessa noite? Durante a sua vida? Preste atenção. E você não está aqui vivo comigo? Você não está aqui viva comigo? Você está em perfeito juízo? Você está entendendo a minha voz? Se você tiver uma noite em claro, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque sempre existirá uma próxima noite. Sempre existirá a próxima noite para fazer um pouquinho melhor. E se for uma noite difícil, está tudo bem. Porque você sabe. Entenda que eu usei o próprio medo dela para impulsionar. Fala, se você tiver uma noite em claro, tá tudo bem. Então, você já vivenciou isso. E você já passou por isso. Aí isso torna-se um alívio. O equivalente a dizer exatamente a materializar o que você, vamos falar, a sua realidade, como você falou. Ah, será que eu vou ter metástase ou não? Será que o meu exame vai dar X ou Y? Tudo bem. Olha a sua vida, os problemas que você já enfrentou. Olha as ansiedades pelas quais você já passou. Você já talvez perdeu um pai, perdeu um parente, talvez já nasceu um filho, você já enfrentou tantos problemas. Se tiver metástase, está tudo bem, é somente um passo a mais na sua caminhada. Está tudo bem. Eu estarei aqui com você e estaremos aqui para o próximo passo, para que um novo dia seja um pouco melhor. Isso alivia bastante a ansiedade. Exatamente essa parte de... Eu acho que todos aqui gostaram dessa parte de estímulos
de estímulos paradoxais. Coloque aqui no chat se isso realmente faz sentido para vocês, mas isso funciona bastante com meus alunos. Eu gosto bastante dessa parte. Colocaram sim, viu, Gilmar? Colocaram, adorei a explanação. E você falando isso, esse privilégio que as pessoas estão tendo, um pouquinho, né, alguns minutinhos, o Gilmar faz durante horas no treinamento dele, olhando para o caso da pessoa, sabendo o nome da pessoa, sabendo até mesmo o nome dos medicamentos, quanto tempo ela não dorme. Então, imagina você estar do lado de alguém que já andou nessa estrada muitas vezes. É mais fácil. Eu lembro que você comentou da lagartixa, Gilmar, eu lembrei da minha filha. Ela tem 6 anos, se chama Helena, né? Eu sei que você sabe, mas há muitos que aqui estão talvez não saibam. E ela estava num parque que a gente foi caminhar e ela começou a gritar. Aí eu falei assim: o que foi, Helena? Como fosse um monstro. Ela não falou monstro, mas o terror que ela fez parecia que era um monstro. É aqui que eu imaginei. Deve ser um Tiranossauro Rex que ressuscitou do Jurassic Park e está entrando aqui, vai comer todo mundo com uma bocada, vai comer metade do parque. A gente vai fazer parte dali. E na hora que eu peguei e olhei para o monstro, eu vi que o monstro era apenas uma mosca. Ou, em outras situações, eu vi que o monstro era apenas uma abelha. Ou o monstro era apenas uma formiga. Então, na hora que você tem alguém que traz essa segurança para você, ele mostra que o que você tem é apenas mais uma noite que você não dormiu bem, mas está tudo bem. Mais um remédio que você gastou dinheiro no mês, que não é barato, mas está tudo bem. Não importa que você ficou 20 anos tomando, 50 anos tomando, está tudo bem, passou. O que eu, Gilmar, vou fazer para você é de hoje em diante no meu treinamento. O que eu, Alexander, vou fazer para você é de hoje em diante. O que passou não tem como eu mudar mais. Mas a partir de agora que eu segurar na sua mão, a gente vai mudar tudo isso. A gente vai transformar a sua vida. Não é melhorar, não é mudar, é transformar. Porque senão não haveria necessidade de ele e eu estarmos aqui conversando com vocês. Uhum. Gilmar, eu vou apertar mais você, vou pegar mais Vamos lá, perguntas cara. aqui que fizeram. Vou apertar, porque nem é sempre que a gente tem essa oportunidade aqui, ó. Não vou te segurar muito, que eu sei que você tem os seus horários aí também. A gente está completando 1 hora, mas você foi respondendo várias perguntas que a Uhum. audiência já tinha feito. Mas tem uma que é muito comum, que é a questão do pesadelo e o sono picado. O que você fala para as pessoas na rede social, para essa pessoa que tem sono picado e a pessoa que tem medo por conta do pesadelo? Por sinal, foi até uma pergunta que fizeram para o seu story outro dia também, que eu acompanhei. É. É engraçado que hoje no Café com Gil também foi a questão de pesadelos. Mas vamos lá. Incrível, né? Vamos separar essa questão de sono picado e pesadelos. Sono picado. Sono picado é um problema, um tanto quanto, não vou dizer que é complicado. Para mim, todos os problemas ficam fáceis depois que são resolvidos, né? Mas assim, é um pouco mais dificultoso para a pessoa, porque não é simplesmente dormir rápido. Exatamente com relação à insônia, dormir rápido, exatamente pegar no sono rápido, é relativamente fácil. Tem pessoas que não é, tem pessoas que é. Então entendam, quando eu falo assim relativamente, você com algumas práticas certeiras ali, a pessoa dorme rápido. Só que assim, um dos grandes desafios é realmente a pessoa ter um sono mais duradouro por 7 horas, tá? E o sono picado, um sono leve e tudo mais, existem muitas facetas que a gente precisa olhar. A gente precisa colocar um microscópio e começar a separar as engrenagens aqui para entender o que está afetando, o que vai fazer. Tá legal? Em primeiro lugar, eu considero assim, são 3 grandes passos. 3 passos aí, tanto para o sono picado quanto para despertares de madrugada, tá? Primeiro passo é a pessoa fazer um raio-x bem feito na vida dela,
para descobrir as causas desses despertares. As causas desses despertares. Só que quando eu falo raio-x, às vezes as pessoas falam assim, que é parar 5 minutos e pensar assim, mas o que pode estar causando meus despertares? Eu não sei. Às vezes a pessoa ou não sabe, ou fez o trabalho nas coxas. Então, aí eu puxo a orelha dos meus alunos, né? Não fazer os trabalhos nas coxas, porque tem todo o material lá. Bom, porque tem coisas que você faz de manhã que pode afetar o teu sono leve à noite. Tem coisas que você faz no almoço que afeta. E agora imagina coisas que você já faz de noite que pode afetar. Então, eu digo assim, é fazer um raio-x na tua vida para descobrir os fatores que podem estar gerando esse sono picado, esse sono leve, esses despertares. E dentre esses fatores, você separa esses fatores em 2. Fatores externos ou fatores internos. O que são fatores externos? É o ambiente. É tudo que está externamente ao seu corpo que pode estar te fazendo despertar. Então, eu ensino para meus alunos o seguinte, quando começa a fazer o raio-x, vai do mais perto para o mais distante. Exemplo, teu quarto. Como é o teu quarto para dormir? Vai aumentando. A tua casa. Como é a tua casa? Porque às vezes é alguma coisa na tua casa que tá te despertando. Para a gente materializar, um exemplo. Às vezes é o relógio na tua cozinha que tá te fazendo despertar. Você acorda para ir no banheiro, olha aquele relógio, é 3 horas da manhã, e fica na tua cabeça, meu Deus, eu tô acordando 3 horas da manhã e não tô dormindo mais. Eu dormi só 5 horas, agora meu sono fica todo atrapalhado. Pronto. Às vezes nem tá na tua casa, às vezes tá na tua rua. Como que é a rua que você mora? Às vezes não é nem a tua rua, o teu bairro. Conversei com um colega meu essa semana, ele veio me falar do bairro dele, que tem muitos barzinhos, que tem muitas casas de shows e tudo mais. Como que você está isolando esse som que está chegando para você? Entendeu? Igual Se agora, você né, Gilmar? Tem um som de fundo aí, até na sua casa, né? Aqui, ó. A minha casa é uma casa. Tá vendo? O meu apartamento. Eu tenho consciência disso. O meu apartamento é de frente. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Ah, apartamento de frente, tudo mais. Mas aqui eu ouço todo barulho que passa na rua. É ambulância, é ônibus, essas coisas. Assim. Existem uma série de estratégias para isolar esse barulho. Eu dou até um exemplo de um raio-x bem feito. E olha que eu falei só das causas externas. Às vezes eu falo sobre luminosidade. Aí a pessoa vai falar, ah, mas Gilmar, eu tenho blackout, aquelas cortinas blackout, né, na janela. Eu também tinha uma cortina blackout. Só que o que eu estava observando? Que a claridade estava passando. E aquela claridade, quando chega o verão, que o sol nasce mais cedo, 5 horas, 4h30 já está começando a clarear, aquela claridade já estava entrando no meu quarto e aquilo já estava me prejudicando. E olha só, eu tinha blackout e eu tinha cortina. Eu tive que trocar toda a minha cortina exatamente para melhorar meu sono. Então, quando eu falo de raio-x, não é simplesmente parar 5 minutos e pensar. E olha que eu falei sobre fatores externos. Eu nem entrei nos fatores internos. Ansiedade, preocupação, como que estão essas suas emoções, o que você está fazendo para amortecer essas emoções, esses pensamentos no decorrer do dia, como que você coloca uma barreira nisso para que não chegue à noite e não tenha esses pensamentos acelerados. Tudo isso são causas do seu despertar. Então é o que eu falo bastante. Às vezes a gente acha que dormir é simplesmente sentir sono, deitar na cama e ir, né? É muito fácil para quem não tem dificuldade. Mas para quem tem sono picado, quem tem o sono leve e tudo mais, precisa ter essa consciência. E olha que esse foi o primeiro passo. O primeiro passo
para encontrar as causas. Mas tem um segundo passo, que é o que você faz. O que você faz logo em seguida que você desperta de madrugada. Aí é um mundo à parte. Porque uma das coisas que faz você realmente te despertar e não voltar mais a dormir, não é simplesmente porque você acordou de madrugada. Às vezes as pessoas querem o sono, eu chamo o sono da fantasia. Ah, não, Gilmar, eu quero bater na cama, deitar, dormir e só acordar no dia seguinte. Impossível. Porque na sua fisiologia, entre fases e ciclos do sono, você tem microdespertares, você tem despertares. Agora, o que você faz logo em seguida que você despertar? Ah, eu vou no banheiro. Tá, você vai no banheiro e liga a luz. Liga aquela luz branca. Bum, aquela luz branca. Entra nos teus olhos, atrapalha a sua produção de melatonina, sua melatonina cai lá embaixo, seu cortisol vai lá em cima, você desperta e não dorme mais. Não é porque você acordou de madrugada, é por conta dos comportamentos que você teve logo em seguida depois do seu despertar. Dei um outro exemplo aqui do relógio. Acordou, pegou o celular e olhou a hora. Meu Deus, 3 horas da manhã. A luz do celular atrapalhando. É aquela hora causando ansiedade. Tudo isso. Entendeu? Incrível, Gilmar. E o terceiro, olha, cada um desses, isso eu estou passando assim 5 minutos, mas isso aqui é aula assim de 1, 2 horas para cada passo desse. E o terceiro passo que eu falo é mais a questão do desapego. Então, olha, entende os 3 passos, né, para esse sono picado. Primeiro, encontrar as causas, os fatores. Segundo, os comportamentos que você tem de madrugada. E terceiro, é uma parte de desapego. Por quê? Porque necessariamente quando você começa o raio-x, quando você começa a entender das causas, quando você começa a entender dos comportamentos, naturalmente isso entrega uma cobrança pra caramba. Às vezes você quer um resultado assim diretamente proporcional. Gilmar, eu limpei meu quarto está blindado, eu não tenho mais relógio, não tenho nada, mas eu não estou dormindo. Não é diretamente proporcional, então tem uma dose aí de psicológico de desapego. Porque sono não funciona com pressão. Então, quanto mais desapego você tem para resultados, mais rápido você chega às 7 horas dormindo um sono duradouro, entendeu? É por aí. Não, maravilhoso, Gilmar. Ó, já passamos aqui de 1 hora, eu não vou segurá-lo mais, viu? Quero agradecer a sua presença. Eu vou, se você me permitir, fazer só uma pergunta pessoal, mais outra Tá? pessoal, né? Dos Eu alunos. só para não ficar sem resposta, porque você me perguntou sobre pesadelos, quem tiver curiosidade, quem tiver esse problema relativo a pesadelos, entre lá no meu Instagram, lá no meu feed. Hoje eu fiz uma live que eu expliquei sobre pesadelos. Então tá lá no Café com Gil. Você vai encontrar lá no meu feed. Foi essa última live que eu fiz agora, hoje de manhã. Eu falo sobre pesadelos, tá? Mas Gil, pode fazer. explica para quem não conhece você o que é o Café com Gil, por favor. Café com Gil é um encontro que eu faço, é uma live que eu faço todos os dias às 7h17 da manhã. Anotem Onde, aí. 7h17 da manhã, estou ali. Onde que eu começo exatamente o dia muito bem. Eu leio uma passagem de um dos evangelhos, eu gosto bastante de colocar isso, que não tem nenhum viés religioso. É uma forma de mudança de mentalidade, é uma forma de mudança de pensamento. Eu acredito muito que eu prego muito isso. O seu sono começa exatamente no momento que você acorda. Então, esses momentos da manhã é muito importante para isso. E eu promovo esse encontro com todo mundo, 7h17, dando primeiro esses bons pensamentos e depois respondendo as perguntas de quem está ao vivo. Quem estiver ao vivo, eu vou respondendo as perguntas de quem está ao vivo. É um momento que eu entro em contato, entro em melhor contato com as pessoas da audiência. E as pessoas podem entrar na live com você, Gilmar?
Podem entrar na live, podem entrar ao vivo comigo. Às vezes eu chamo, às vezes eu paro um comentário, às vezes a pergunta é muito boa, como você me perguntou aí, questão de despertares. É uma coisa que eu gosto de explanar bastante. Às vezes eu fico a live inteira para falar de uma pergunta, mas sim, às vezes eu paro, chamo uma pessoa, a pessoa vai falar do problema dela para mim e ali, daquela forma, eu tento auxiliar. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, Marcos, vou fazer só a pergunta pessoal. Para você, sua, é sua mesmo, que eu Uhum. acho que é uma pergunta para alfinetar você, né? Para Mas, provocar você, como eu tentei fazer no início e durante a live, mas ele, vocês sabem, sai brilhantemente de todas as questões, todos os apertos. As pessoas elogiaram você muito. Gil, saudades, adorei a explanação, que maravilhosa apresentação, live. Senhores, gratidão por tantas informações importantes. O mérito aqui é do Gilmar, ele que é a ótimo. estrela do sono, ele que é o brilho aqui, para que Imagina. essa luz da noite possa chegar em vocês, né, e apagar esse problema de insônia e tudo mais. O canal dele vai ficar escrito nos comentários, eu vou procurar deixar gravado. Já vou aproveitar para agradecer vocês. Vou fazer a pergunta e depois fica só com o Gilmar para despedir. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, todos que fizeram perguntas. Muitas vezes eu não consigo dar atenção para todas, que algumas já foram respondidas no começo da live, outras o Gilmar fez uma live específica sobre o pesadelo, ele vai responder, e ele também tem um canal para que vocês possam seguir e possam beber dessa fonte muito rica, para que vocês tenham um sono de qualidade. Em menos de 15 minutos, mais de 7 horas. Viu? Então, isso é extremamente importante. Então, obrigado a todos. Vou fazer o agradecimento a você, Gilmar. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Obrigado pela oportunidade de dividir espaço com você. Eu te admiro muito como profissional, como ser humano, como homem de família. Eu tenho uma admiração gigante. Sempre aprendo quando eu estou ao seu lado. Então, por isso que eu tenho essa necessidade de fazer live, de ver seu conteúdo e estar junto com você. Então, a pergunta para provocar você por final: por que todo dia de manhã, quando você acorda, você põe a mão na cama e agradece? Isso, isso é uma prática que veio desde o tempo, que eu tenho uma prática desde o tempo lá da minha insônia, da minha insônia. A gratidão para mim foi um grande remédio, foi o principal remédio para eu melhorar o sono. Se hoje eu durmo uma noite extraordinária, se hoje eu tenho sono de qualidade, hoje eu tenho mais de 7 horas de sono, aquele é aquele momento para eu lembrar que nem sempre foi assim. Então, aquele momento é um momento tanto de humildade para saber que eu sempre vou ser um aprendiz. Aquela noite eu aprendi bastante, então todas as noites eu estou aprendendo bastante com o meu sono. Aquilo me faz relembrar que nem todas as noites foram assim. Muitas noites foram difíceis para mim, muitas noites foram verdadeiros transtornos na minha vida. E por eu ter dormido horas a fio, aquilo eu não tenho mais nada para fazer senão agradecer. Agradecer. A gratidão, ela te traz um outro nível de prosperidade. Ela te traz um outro nível. É isso que eu aprendi bastante. Eu falo isso bastante para todo mundo, meus guerreiros. Aquele que muito tem, muito mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Isso não fui eu que falei, não. Foi o mestre que falou há 2000 anos atrás. À primeira vista, isso para mim me parecia muita injustiça. Como? Até o pouco que tem vai ser tirado dele? E como que aquele tem não dá um pouquinho para quem não tem? E lidando com pessoas, eu percebi muito bem que
aquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas que reclamam bastante, você lida com pessoas, você tem talvez paciência, você tem paciência, pacientes assim, em todo lugar tem assim. Eu já lidei com alunos assim, eu percebo quando o aluno está nesse nível da ingratidão, e aí eu me recordo bastante dessa passagem. O pouco que a pessoa... Às vezes a pessoa está dormindo 5 horas, e a pessoa está ingrata que não está conseguindo dormir 7. Aí eu penso comigo mesmo, essa vai ser uma das pessoas que mais vai demorar a melhorar. Por quê? O pouco que tem, até o pouco que tem será tirado. Mas às vezes eu vejo uma pessoa que está dormindo 2 horas, que está dormindo 3 horas, e o nível de gratidão da pessoa, o nível de mentalidade está lá em cima, eu já vejo. Em algumas semanas, em 2, 3 semanas, essa pessoa está melhorando. E é dito e feito. Passa algumas dias, algumas semanas, é isso. Para mim é gratidão. A gratidão é o meu melhor remédio nessa situação. Que lindo, Gilmar, que lindo. Muito bom ouvir isso de você e muito bom aprender com você, estar ao lado de você. Isso é muito gratificante para mim. Você sabe que eu admiro muito e quero ter sempre essa oportunidade de ter outras divisões de tela aqui com você e quem sabe um dia conhecê-lo presencialmente. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas quem sabe, tá bom? Muito bom, muito bom. Alexander, eu só tenho a agradecer. Eu já te falei isso pessoalmente, e também aqui nas lives. Para mim você é um homem extraordinário, um profissional. Para mim um profissional se faz com um homem extraordinário. E esse seu coração grande, essa sua mentalidade vai te levar para um outro nível. Você transborda exatamente isso para os seus pacientes, você transborda isso para as pessoas que mais precisam. Nosso mundo precisa de mais pessoas assim, precisa de mais profissionais dessa forma. E onde que eu quero chegar? Eu só desejo para você toda a paz, todo o amor que houver nessa vida, para sua família, para todos os seus. E que isso transborde em verdadeiros alimentos para a alma. Como eu vejo cada pessoa aqui dormindo 1 hora a mais, dormindo alguns minutos a mais, para mim é uma grande vitória. E é isso que eu desejo para você, meu amigo. Demais. Obrigado. Obrigado, viu? Lindas palavras, obrigado. Fiquei até emocionado aqui com o olho marejado. Só tenho a agradecer a você. E agradeço a todos que ficaram conosco até agora, né? 21h18. Espero que vocês tenham uma maravilhosa noite de sono, com alguns passos que o Gilmar já trouxe aqui, mas que você pode aprofundar acompanhando ele no Gilmar.moura, acompanhando ele às 7h17 no Café com Gil, porque vocês que estão nos assistindo, lembre sempre do seguinte: você merece o melhor. E quem te disser ao contrário, não dê ouvidos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Grande Boa noite. abraço. Um abraço, meu amigo.